Vou já colocar ele live. Olá, 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 Pedro. consegue ouvir-me bem agora? Consigo. E consegues também ouvir-me bem? Consigo sim. Ok. Muito obrigado por ter conseguido um auricular. Não, nada por Facilita isso. mesmo. Ok, vamos só deixar que mais pessoas se conectem a nós Uhum. para começarmos a nossa conversa propriamente dita. Ali está muito frio ou tá Olha, calor? está calor. Hoje até por acaso teve muito calor, acho que uns 28 graus. Yeah. Oh. Eu nem estava a aguentar com o calor por acaso. Yeah, quando já se está habituado com o frio, o calor começa a fazer confusão. Yeah, realmente, realmente, Yeah. yeah. Mas pode crer que quando voltar para Angola, a questão do calor será uma constante. Yeah, yeah. Angola. Não, mas acho que a diferença aqui é que aqui é muito seco. Ok, O clima é seco, yeah. Então, em Angola ainda é um pouco mais úmido. Yeah, aqui é seco e dificulta um pouco. Então, ok, pelo facto de fazer muito frio mesmo, também quando é época de calor, faz mesmo muito calor. Esse é o ok. problema. Boa noite, Nequinha Malonda. Nequinha Malonda é a médica Malonda que esteve conosco a vez passada, No na sábado semana passado, sim. passada. Sim. Uhum. É a nossa médica. Olá. Lá em casa, por favor, digam-nos, estão a conseguir ouvir-nos bem ou precisamos de melhorar alguma coisa? Vamos à espera. Por favor, deem-nos um sinal só para nós percebermos se podemos continuar, temos que melhorar alguma coisa aqui na tecnologia. Yeah. Temos o Arão. Arão, como é que está? Nequinha, consegue ouvir-nos bem a partir de casa? Está católico. O homem disse que está católico, quer dizer que é mesmo. Tá bom. Vamos, vamos fazer isso. Primeiramente, boa noite a todos. Ahm, Penso que nesse momento todos que estão a ouvir-nos e assistir-nos estão em lugares em que já é noite. Boa noite a todos e obrigado pela vossa companhia. Eu sou o Pedro Manuel, faço o Lafando e hoje temos como convidado o irmão Edivaldo, não é? O Edivaldo é um angolano, um jovem angolano que é engenheiro, licenciou-se em informática, em engenharia de informática, na especialidade de computadores, sistemas complexos e redes pela Universidade Técnica Estatal de Tzver. Pronunciei bem? Exato. Pronunciei Tzver? Good. Na Rússia. E mestrando na especialidade de suporte de informação e de software de sistemas automatizados na mesma universidade. Ademais, o Edivaldo é também o coordenador do projeto Oficina do Saber e membro da associação Gerando Sorrisos. Hoje nós vamos falar sobre Angola e os novos desafios cibernéticos. Vamos falar muito sobre o desenvolvimento que está a acontecer dentro da área de tecnologia da informação e comunicação. Hoje, por exemplo, somos capazes de conversar. Uhum. Você está na Rússia, eu estou nos Estados Unidos
e a maior parte da nossa audiência está em Angola. Vejo aqui o Magnus. Magnus, penso que o Magnus está ou na Holanda ou na Dinamarca. Então, temos uma audiência internacional, conseguimos fazer uma conversa internacional num espaço internacional e tudo isso é graças à revolução que está a dar-se dentro, né, da área de tecnologia, de informação e comunicação. Este é o Lafando, Edivaldo, que é uma rubrica do projeto Leading Africa Forum Angola, que serve para dar voz e vez às jovens, sobretudo angolanos, para partilharem conhecimento e experiência de vida com outras pessoas de uma forma pública e aberta. E nós viemos, né, ou começamos como uma alternativa aos meios convencionais. Consegue ouvir-me, né? Consegue ouvir-me? E Eu agora consigo, sim, sim. agora sim. Tinha cortado o som. Desculpa, alguém estava a ligar para mim. Se calhar alguém Ok. que não sabe que estou online. E desculpa lá a audiência. Esses são os problemas da tecnologia. Deixa-me só responder muito rápido. I cannot answer. Sorry, desculpe só, né? Oh my God, são os problemas do live. Ok. Assim a pessoa já não me vai interromper. Pronto. Como estava a falar, o Lafando serve mesmo como uma forma alternativa aos meios de debate convencional e também queremos usar esse meio para emancipar as outras pessoas através do conhecimento, através da partilha que nós fazemos aqui, não é? E sem mais delongas, Edivaldo, tem alguma coisa a acrescentar antes de nós começarmos a nossa conversa propriamente dita? Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra poder participar de um Lafando. Gostaria de parabenizar pela iniciativa. Creio que iniciativas como essas são iniciativas que Angola precisa. Jovens com vontade de partilhar conhecimento, jovens com vontade de ver Angola crescer e jovens com vontade de trabalhar com jovens. Eu sou Edivaldo Rodrigues, como já disse, né? E pronto, estou aqui e vamos a isso. Vamos a isso, né? Muito obrigado. O Magnus acabou de me dizer que ele está neste momento na Holanda. Eu mencionei Holanda e Dinamarca porque ele é dinamarquês e estuda na Holanda, não é? É um jovem muito cosmopolita, fala espanhol, fala dinamarquês, fala um pouco de norueguês, fala inglês, Uau! certamente, e entende português. Ele está a acompanhar-nos, ele entende português muito bem. Olá, Uau! Nádia, muito obrigado também por estar em nossa companhia. Mas pronto, vamos a isso, Edivaldo. Para começar esta conversa, importa salientar, antes de mais nada, como foi em referência até um texto que publicamos na página do Leading Africa Forum Angola. Segundo a We Are Social, que é uma empresa, uma agência de conversação global sediada em Londres, em 2018 a população mundial era aproximadamente de 7,5 bilhões de pessoas. Deste número, 4 bilhões eram usuários da internet, 3,1 bilhões delas eram usuárias ativas de redes sociais. 5,1 bilhões de pessoas mundialmente usavam móveis exclusivamente, né, telefones. Com olhos na inovação e abraçando as novas tecnologias, o continente africano tem vindo a registrar as maiores taxas de crescimento em termos de usuários de internet.
num período em que o número de usuários da internet em todo o continente cresce mais de 20% anualmente. Isso não quer dizer que a África tem o maior número de usuários, mas tem crescido mais em África do que em qualquer outro lugar. E nós estamos a tentar atingir o nível de outros continentes. Antes de tudo, poderia explicar-nos o que são atividades cibernéticas, de uma forma geral? Bem, atividade cibernética nós podemos primeiramente dividir, não é? Atividades e cibernética. Nós sabemos que atividades são ações, não é? Cibernética, se nós pegar, se nós Ok. pegarmos daquele que é o conceito da própria palavra cibernética, vem desde a filosofia, que tem a ver com a comunicação e o controle. Sim. Indo mais para o lado da informática, a cibernética é a ciência que estuda a comunicação, o controle entre as máquinas, comunicação entre Sim. máquina a máquina, ser vivo e máquina, ser vivo, ok? Então, isso é que nós chamamos de cibernética. Quer dizer que qualquer atividade realizada sobre esse sistema consideramos como atividade cibernética. Agora, quando nós falamos de atividade cibernética e quando se fala de cibernética, existem alguns termos que nós não podemos deixar passar como ciberespaço, né? Porque o ciberespaço é o local onde ocorrem essas atividades cibernéticas. Então, o ciberespaço o que é que é? É um espaço existente no mundo da comunicação que não precisa necessariamente a presença física do homem, não é, para constituir a comunicação como fonte de relacionamento. A isso nós definimos de ciberespaço. Quer dizer, o ciberespaço é o local onde acontecem, então, essas atividades cibernéticas. Muito bem. E como definiria as novas tecnologias de informação e de comunicação? Sei que há ali muitos detalhes, mas como as definiria de uma forma geral? Prontos, as novas tecnologias de informação e comunicação, não é? Também chamadas de NTIC, né? Uhum. Novas tecnologias de informação e comunicação, são os métodos, as técnicas que surgiram propriamente na revolução, na terceira revolução industrial, isso dos anos 1970 em diante, não é? E que elas são propriamente caracterizadas por quê? Por dinamizar a manipulação da informação, diminuir a manipulação física e também digitalizar a comunicação em rede. Vou dar um exemplo muito simples para nós podermos entender. Quando falamos de novas tecnologias de informação e comunicação, estamos a falar de quê? Estamos a falar dos computadores pessoais, não é? Estamos a falar, por exemplo, da televisão a cabo, da televisão por satélite. Estamos a falar, por exemplo, das tecnologias de comunicação sem fio, como Bluetooth, Wi-Fi. Estamos a falar da própria internet também. Então, Sim. a isso nós chamamos de novas tecnologias de informação e comunicação. Elas tiveram propriamente, elas tiveram uma grande repercussão propriamente no princípio dos anos 1990, quando a internet popularizou-se, quando surgiu propriamente a internet, então elas começaram a ser mais difundidas. Mas elas têm o início já dos anos 1970, essas novas tecnologias de informação e comunicação. E hoje em dia elas fazem parte do nosso dia a dia. Propriamente nós não conseguimos, né? Nós, em todo local em que nós vamos, nós encontramos essas novas tecnologias. Agora estamos a falar por intermédio da internet, as pessoas estão a assistir televisão por intermédio das novas tecnologias de informação e comunicação, as pessoas trocam mensagens por causa disso. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e está em constante evolução. E essa evolução nós não conseguimos impedir. E eu digo sempre, só podemos nos adaptar a essa evolução. Já não podemos fugir desta evolução. Temos que Claro, nos adaptar. claro, Muito bem. claro. Como você esteve a explicar, as novas tecnologias de informação e de comunicação têm proporcionado espaços de interação intergeracional, racial e internacional, né? Como estamos a fazer aqui, pessoas de diferentes raças, pessoas de diferente faixa etária e pessoas que se encontram em países diferentes. Um, Contribuindo, né, as novas tecnologias da informação para o encurtamento da distância entre as pessoas. Por exemplo, a tecnologia que permite a consulta médica
sem ter que se estar no escritório Uhum. ou pronto, no centro médico fisicamente. Você da Exato. Rússia, se for um médico, pode consultar-me através da tecnologia que se chama telemedicina. Exato. Ehm, Além disso, as pessoas podem constituir o seu escritório dentro das suas próprias casas, né? Os profissionais hoje podem tomar decisões profissionais sem ter que se dirigir um profissional sem ter que se dirigir a um escritório convencional, né? A um lugar, esse é o meu trabalho, é aqui onde tenho que fazer, onde tenho que tomar as minhas decisões. Hoje você pode estar em casa e tomar as suas decisões. As pessoas podem colher dados e há muita vantagem em termos das novas tecnologias de informação e de comunicação. Todavia, essas tecnologias de informação e de comunicação permitem que um conjunto de atividades maléficas acontecem e essas atividades podem ser perturbadoras, podem ser muito negativas para o bom andamento das sociedades. Eu pergunto, em termos de segurança nacional, até que ponto podem as atividades cibernéticas perturbar o bom funcionamento da máquina do Estado angolano especificamente? Ok, acho que aí nós estaríamos a entrar um pouco para a questão da segurança cibernética, né? Sim. E quando nós falamos de segurança cibernética, estamos a falar de um conjunto de técnicas que protegem as informações armazenadas nos computadores, que são transmitidas através das redes de comunicação, como a internet. Ou seja, de uma forma geral, a segurança cibernética é o processo de combate às ameaças, que normalmente esse processo está Ok. definido em quatro etapas, não é? A primeira etapa é a etapa de Ok. reconhecimento, a segunda é a análise, a terceira adaptação e execução. Então, o que é que Ok. acontece? Nós sabemos que hoje em dia as sociedades funcionam propriamente com base na tecnologia. Hoje nós não encontramos sociedades modernas que viram as costas à tecnologia, né? As sociedades modernas que querem desenvolver-se, elas precisam andar de mãos dadas à tecnologia. Então, e nós temos notado também que nos últimos tempos a tecnologia tem sido uma grande aliada no desenvolvimento, mas também tem aumentado muitas das vezes Então, o número de pessoas que usam os seus conhecimentos informáticos para praticarem o mal e assim afetarem o desenvolvimento ou então afetarem a gestão de algumas instituições. Então, falando propriamente daquilo que é a máquina do Estado angolano, falando da nossa nação, falando da Angola, e Angola não é diferente de qualquer outro país quando nós falamos da questão de vulnerabilidade, porque em informática nós falamos que nenhum sistema computacional é 100% seguro. Logo, quando ok. nós enquadramos Angola, podemos falar dos Estados Unidos, Brasil e etc. Nenhum sistema computacional é 100% seguro. E sabendo que estamos numa era digital, uma era tecnológica, em que a questão do processo do desenvolvimento econômico e social passa pela adaptação de tecnologias, então Angola virando ou abrindo as portas para a questão da tecnologia acaba também por abrir a porta a grandes vulnerabilidades. E exemplos muito práticos são situações que têm acontecido em várias instituições angolanas e não só, não é? De ataques cibernéticos que acabam por paralisar o funcionamento dessas instituições. Automaticamente, isso traz como consequência a queda da produção, não é? E sabemos que normalmente existem alguns setores chaves que quando há queda de produção nesses locais, acaba também por influenciar a própria economia do país, não é? Um exemplo muito prático, não é? Estamos a falar de, por exemplo, quando se trata de um Ministério da Economia, Ministério das Finanças, quando, por exemplo, é alvo de um ataque desse gênero, nós acabamos por ter propriamente... Ok, eu não vou ficar atento nos comentários. Ok, calma só. A Marinela disse que não consegue ouvir-nos. Os outros também não nos ouvem. Por favor, deem só um sinal para nós percebermos se o problema é comum. Ahm,
Para todos vocês ou só para Marinela? Mas você consegue ouvir-me bem, não? Eu consigo ouvir. Ok. Consigo ouvir muito bem. Lá em casa, por favor, ajudem-nos a perceber. Marinela, obrigado por dar-nos este sinal. Olha, o me disse que está católico, Marinela. Tá católico. Marinela, mude só para católica. Vai ficar fixe. Não sei o que é que se passa, Marinela. O Umbi disse que está católico. Tente só ver o seu computador. O Oswaldo também disse que estamos a ouvir bem. Tente ver o seu computador ou o seu telefone. Talvez alguma coisa esteja. Talvez um hacker, né? Esteja a fazer alguma coisa talvez estejas a receber um ataque cibernético. O som já voltou, ok. Ainda Ok, bem, ainda ok. bem. Conseguiu proteger-se, obrigado. Está muito católico. Vamos, desculpa lá, Edivaldo, continue. Olha, por acaso até, e é uma questão que eu gostaria aqui já de tocar propriamente, é a questão dos termos, os conceitos que normalmente existem na questão da área cibernética e não só. O que é que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes surge muita questão do termo hacker, não é? A questão do termo hacker. Essa questão acaba muitas das vezes por trazer várias divergências, porque encontramos conceitos, por exemplo, de que dizem que o hacker é qualquer pessoa que tem um domínio elevado na área de tecnologia, sistemas, e que normalmente essa pessoa faz a questão de invasões e etc. em sistemas. Até ali paramos. Mas, quando normalmente passa-se uma notícia né, nos meios de comunicação, diz houve um ataque hacker, ou então os hackers invadiram e etc. Então, eu vou trazer aquele que é o meu conceito, porque existem vários conceitos. Eu defino primeiramente o hacker como qualquer pessoa. Atenção, o hacker eu defino como qualquer pessoa que tenha o domínio na área das tecnologias, área de segurança de sistemas, na área de informação. E agora, podemos aí já dividir os tipos de hackers, né? Existe o chamado chapéu preto ou branco. Tem o white hat e tem o black hat, não é? Então, Uma pergunta só assim, curiosa. sim. Na Rússia, vocês falam white and black hat? Não. Falam o quê? Olha, na Rússia utiliza-se o próprio termo hacker para tudo, não é? Aquelas pessoas mais técnicas podem até diferenciar dessa forma, mas não há muito esse conceito. Esse conceito é mais utilizado nos Estados Unidos, nos países de língua oficial inglesa. Na Rússia, por vezes, tentamos fazer uma adaptação básica. Ok. Muito bem. Então, como eu ia dizendo, existem aquelas pessoas que classificam, por exemplo, os white hats como as pessoas que agem de uma forma ética, não é? Aquelas que agem dentro dos parâmetros legais, que usam, por exemplo, seus conhecimentos para poder explorar as falhas e depois conseguir cobrir essas falhas que eles encontraram, não é? E existem aqueles que são os black hats, que são o contrário dos whites. O que é que eles fazem? Eles usam os seus conhecimentos profundos, né, para invadir os sistemas sem autorização, eliminar informações, criar vírus, roubar senhas, ter posses de documentos pessoais. Esses também são considerados ou conhecidos como crackers. Ok? Então, em alguns sítios nós vamos encontrar os crackers como os hackers do mal. Em alguns sítios vamos encontrar essa linguagem utilizada. Então, há esse tipo. Mas também existem aqueles que são chamados os pentesters, que são aqueles que são contratados por empresas propriamente para detectar as falhas nos sistemas das empresas e para as empresas poderem se proteger. Normalmente, essas pessoas estabelecem um determinado contrato ou acordo para que não haja divulgação, não é, das falhas para meios externos, não é? Esses são chamados os pen testers. E o que é que eles fazem, né? Que vem da abreviação de penetration test, né? Testes de invasão, de penetração. Então, encontramos várias classificações para os hackers. Algumas depois vão associando umas às outras, outras vão criando ramificações. Por exemplo, encontramos os phreakers.
Os freakers são aqueles que trabalham mais na área da telefonia, não é? É do tipo, eles fazem invasão, mas na área da telefonia. Fazem burla e etc. na área da telefonia. Tem, por exemplo, os chamados script kiddies, que são aqueles iniciantes, né? Que eles descobrem uma tática aqui, descobrem uma tática ali e consideram-se já hacker. Começam a tentar, invadem aqui, invadem o Facebook do fulano, o sistema. Então é um termo meio pejorativo, que são os script kids. Então, existem muitas terminologias que hoje em dia são utilizadas para identificar essas pessoas, mas de uma forma geral, precisamos por vezes diferenciar, porque se eu me assumir como hacker, muita gente vai tentar me associar ao lado do mal, não é? Porque tem a ideia de que o hacker é aquele que usa os seus conhecimentos informáticos para fazer o mal. Então, só que há essas definições, essas diferenciações mais ou menos. Assim, tendo em conta a sua observação como jovem e também investigador da área da tecnologia de informação, quais são os ataques cibernéticos mais comuns que você tem vindo a experimentar? Ou seja, a ouvir? Olha, os mais comuns são os ataques da área de engenharia social. O que é propriamente a engenharia social? A engenharia social é uma técnica que explora, ou uma técnica psicológica que explora os erros humanos, não é? Para usar como ferramenta de ataque. Ou seja, eu vou usar as tuas falhas como ser humano para poder atacar. Um exemplo muito simples de engenharia social ou de ataques de engenharia social é, por exemplo, o chamado phishing. O phishing é o quê? É, por exemplo, eu pegar, enviar um e-mail ou uma mensagem com um determinado link a dizer, olha, a empresa X está na promoção X e tal, e não sei quanto. Tu clicas no link e tens que iniciar a sessão, por exemplo, com o teu Facebook. Na realidade, tu tens uma página clonada do Facebook e a partir do momento que tu colocas os teus dados, a pessoa tem acesso à tua senha e o teu e-mail e consegue aceder, não é? Isso é engenharia social, porque ele detecta, aproveita-se dos erros humanos. Esse é um dos mais usados atualmente, as táticas de engenharia social. Por exemplo, há uma chamada na engenharia social chamada de biting. O biting, o que é propriamente? O biting é, como eu posso dizer, é utilizar dispositivos, por exemplo, uma pendrive, um CD, alguma outra coisa parecida, e aproveitar-se de uma falha humana, quando tu vais pegar, vais conectar essa pendrive, e nessa pendrive tem um determinado software, ou um determinado vírus, que permite com que este indivíduo possa ter acesso a todas as áreas do teu computador, os teus dados, não é? Então aí estamos a aproveitar as falhas humanas para poder, então, cometer o ataque. Isso é a área de engenharia social. Agora, de uma forma geral, nas grandes empresas e etc., tem acontecido muitos ataques, por exemplo, chamado DDoS. O que é o ataque DDoS? O ataque DDoS, em termos mais miúdos, é quando, por exemplo, imaginemos que tem um site, né, da sua empresa ou o sistema da sua empresa e eu crio, por exemplo, um script ou um código, uma linha de código que vai fazer vários pedidos, várias requisições ao teu sistema, sobrecarregando o sistema e fazendo com que o sistema esteja inacessível para os usuários, não é? Então o sistema Que tipo de sai do pedidos? ar. De que pedidos Por se exemplo, refere? quando nós falamos de pedidos, estou a falar, por exemplo, né, pedidos para transferência de ficheiros, pedidos para acesso, todo tipo. Nós, em informática, chamamos isso de pedido, né, de requisições ao sistema. Né? Quando eu, por exemplo, quero transferir algo, é necessário uma requisição do meu computador ao servidor, não é? Então, a isso chamamos de pedido. Então, eu faço a criação de um script para isso e isso vai gerando milhões e milhões de ataques de pedidos ao mesmo tempo, sobrecarrega o meu sistema, o meu servidor e automaticamente o serviço fica fora do ar, para os usuários normais. Então, esse é o ataque DDoS que é muito utilizado. Pronto, acho que existem mais uns tantos ataques muito utilizados atualmente, não é? Creio eu. Como, por exemplo... Edivaldo, você fez referência aos pedidos e na minha memória de leigo, eu lembrei-me agora dos pedidos fantasmas que aparecem no Facebook, de pessoas fantasmas. Muitas vezes nós não temos ninguém, não temos nenhum amigo em comum e de repente uma pessoa aparece. Existe muito isso. Há muitos hackers, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que utilizam
perfis de mulheres para para poderem acessar a páginas Uhum. ou serem amigas de moços. Normalmente Exato. são os homens atacados por perfis de mulheres e mulheres atacadas Uhum. por perfis de homens, né? Normalmente Uhum. essa é a divisão. E também há muitas páginas de jogo no Facebook. Você Uhum. Uhum. clica e começa a sessão, como você estava a explicar, com a sua página do Facebook, depois eles acabam por ter a sua informação. Muitas vezes, essas páginas ou usam a sua informação contra si, para te hackear, para lhe hackear ou para fazer alguma coisa maléfica, ou vendem a sua informação do Facebook a uma empresa de advertisement, né, de Uhum. comércio online. Então, é já para chamar a atenção ali em casa que temos de ter muito cuidado quando estivermos a aceitar algum pedido, quando estivermos a clicar no link no Facebook. Mas eu queria agora pular para a questão mais macro, não é? Eu queria perguntar mesmo, como é que o Estado angolano, as grandes empresas, as universidades e aquelas organizações da sociedade civil, as grandes Uhum. organizações da sociedade civil, devem proteger-se desses ataques cibernéticos. E eu faço essa desculpa, pensando nos ataques cibernéticos que aconteceram recentemente em Angola. A Rádio Nacional supostamente tinha sido atacada, né? A Menos Fio, a Platina Line reportaram. Uhum. A Sonangol tinha sido atacada, mas o seu sistema detectou e eles conseguiram proteger-se. Tivemos também um ataque na sede da ENDE que criou uma grande enchente. Esses exemplos mostram-nos que Angola não está ilesa da situação. Uhum. Os hackers ou os crackers estão atentos à questão angolana. Eu queria perguntar-lhe como é que nós, como Estado, de uma forma geral, podemos Uhum. proteger-nos disso? Olha, só para acrescentar aí, por exemplo, nos exemplos que deu, na Uhum. altura do processo dos 15+2, não é? Sim. Alguns sites, sistemas do nosso governo ficaram fora do ar, invadidos por um grupo de hackers, não é? Como forma de manifestação política. Uou. Exato. Estamos a falar do site do governo central, estamos a falar do site do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Interior, estavam fora do ar, não é? Como forma de manifestação política, o grupo, através de um grupo Anonymous, é o nome deles, é um dos grupos mais famosos, né? Eles fazem aquilo que chamam de ativistas, são hackers ativistas, vamos assim dizer, não é? Então, eles, só para vermos que isso já vem de um bom tempo atrás e o nosso, vamos dizer, o nosso aparelho do Estado não está isento disso. Mas, falando de uma forma geral, eu acho que o primeiro passo para poder reduzir esses riscos cibernéticos é nós nos consciencializarmos de que, independentemente do nível hierárquico que nós ocupamos na empresa, do cargo que Yeah. nós temos, nós desempenhamos um grande papel na segurança da informação dentro da empresa. Ou seja, nós precisamos perceber, e por acaso, muitas das vezes, as grandes portas de entrada para esses invasores acabam por ser os próprios funcionários da empresa que têm pouca noção de segurança. Então, acabam por ser uma porta de entrada. Então, eu acho que, primeiramente, as empresas e instituições precisam passar essa mensagem para os seus funcionários. Depois é desenvolver um plano de respostas, um plano estratégico de respostas a esse tipo de incidentes, não é? Em que aí vai se definir propriamente as responsabilidades de cada um durante a ocorrência de um determinado ataque. É necessário perceber que quando acontece um tipo desse ataque, o que é afetado não é apenas o setor, a área de TI da empresa, não. Estamos a falar que é afetada a empresa de uma forma geral, porque isso afeta na produtividade da empresa, afeta na imagem da empresa. Então, é necessário que todo mundo se comprometa na proteção desse tipo de ataques. Depois, é necessário também que as próprias empresas, não é, acabem por como posso dizer, implementar mecanismos
que garantam a segurança dessa informação. Estamos a falar propriamente de quê? Estamos a falar de ter pessoas capacitadas para poder, então, lidar com esse tipo de invasões. Estamos a falar de fazer aquilo que nós chamamos de pen test, né, que são os testes de penetração, porque é necessário que nós tentamos... o que se faz no pen test é o quê? É você procurar as falhas no sistema. Então, quanto mais cedo você encontrar essas falhas, você cobrir essas falhas, menor será a probabilidade de que outra pessoa fora da tua empresa encontre essas brechas e invada o teu sistema. E também... quer falar alguma coisa? É o que estou a dizer. Então, uma das formas mais seguras de assegurar o sistema é você ter os hackers, os crackers do teu lado. Não é? Exato, Eles atacam. é você ter as pessoas que têm os domínios de segurança do sistema, pessoas que têm domínio de invasão, que vão trabalhar contigo para detectar propriamente quais são as falhas que tem no teu sistema. E é aquilo que eu digo. Mas isso não elimina a possibilidade de haver um outro ataque, né? Porque por mais que nós encontremos alguma falha, pode até haver uma outra. Ou pode ser por intermédio de uma falha pessoal de um determinado funcionário daquela instituição. Por isso é que eu disse também que é necessário consciencializar e passar a mensagem para os funcionários, para os usuários das nossas empresas, que a segurança do sistema depende de todos, ok? Pelo erro de uma determinada pessoa, pode comprometer a segurança daquele sistema. Outra questão é a questão da própria atualização. Isso eu falo de uma forma geral. A atualização dos sistemas. Por exemplo, o que acontece nas grandes empresas, Microsoft e etc. Eles procuram pessoas que detectam erros, brechas nos seus sistemas operativos, nos seus softwares, pagam essas pessoas e depois a Microsoft vai fazendo atualizações para cobrir essas falhas. Por exemplo, em 2017 houve um vírus, que foi um dos maiores ataques nos últimos tempos, chamado WannaCry. E o que aconteceu? O WannaCry surgiu por uma falha que existia no sistema operativo Windows. E a Microsoft já tinha detectado essa falha e creio que alguns meses depois de detectar essa falha, eles lançaram uma atualização para cobrir essa falha. Mas nem todo mundo fez atualização do sistema. Nós sabemos que por vezes vem aí para atualizar o sistema e nós ignoramos isso, né? Na realidade, essas atualizações do sistema é para cobrir algumas falhas que são detectadas aqui e ali. Então, aqueles indivíduos detectaram aquelas falhas e a maior parte das pessoas que não haviam feito aquelas atualizações estavam então vulneráveis àquilo. Estamos a falar, por exemplo, o sistema de saúde da Inglaterra teve comprometido, né? Foi também alvo deste tipo de ataque, né? Estamos a falar de, por exemplo, grandes empresas, por exemplo, a Renault, né? A fabricante de carro também teve. Estamos a falar de países como a Rússia, a Ucrânia, a Inglaterra, Brasil, Estados Unidos, China. Todas essas. Foi um dos maiores ataques recentes que houve. E tudo por quê? Porque foi uma falha que eles detectaram no sistema operativo e aí conseguiram aceder. E o que foi consequência disso? Por exemplo, eles aí fizeram aquilo que é chamado como é que é? Sequestro de dados, não é? É propriamente, eles pegaram, acederam, os dados que estavam nos computadores foram sequestrados, foram encriptados, né? Foram codificados, que as pessoas não conseguiam aceder aos seus próprios dados, e depois eles cobravam um resgate, tal como um sequestro de uma pessoa. Eu sequestro, depois vou cobrar um resgate, não é? E eles cobravam um resgate que as empresas, as pessoas que tinham seus dados sequestrados, tinham o prazo de 3 dias para pagar um valor em bitcoins, não é? Porque, pronto, fazendo a transferência em bitcoins, é mais difícil de conseguirem saber onde é que chegou esse dinheiro ou quem é o destinatário. E depois disso, se depois de 3 dias esse pagamento não fosse feito, o valor era dobrado, não é? Então, haviam empresas que tinham informações confidenciais que foram sequestradas, então muitas dessas empresas viam-se na necessidade de pagar esse valor que era pedido para poderem reaver os seus dados, para terem os seus dados descriptografados, não é? Então, isso é muito importante. Quer dizer, a questão da atualização do sistema, educação dos usuários, não é? E a consciencialização de todos aqueles que são atores no sistema de informação é muito importante para poder nos prevenir disso tudo. Edivaldo, você mencionou um termo que está a ganhar uma importância internacional muito, muito grande,
que é Bitcoin. Podia explicar assim sucintamente o que é Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda. Quando nós falamos de criptomoeda, vamos falar assim mais ou menos num termo mais miúdo, uma moeda digital, não é? Não é como o dólar, o Kwanzi, etc., que temos assim de forma física. Mas o que propriamente vem diferenciar o Bitcoin é o quê? O Bitcoin é uma moeda descentralizada. É descentralizada por quê? Porque ela não depende de nenhum governo, de nenhum órgão, de nenhum Estado para poder controlar. Então, o Bitcoin surgiu em 2007, 2008, não é? O criador, ninguém sabe o paradeiro do criador, tem o nome fictício de Satoshi Nakamoto, mas o Bitcoin hoje é considerado uma das moedas mais valorizadas a nível mundial. Só para dar um exemplo muito simples. O Bitcoin em 2008, quando foi lançado, valia menos de $1. Hoje, nesse exato momento, o Bitcoin está a custar $10.900. Quer dizer que quem comprou, por exemplo, 100 Bitcoins, que custava menos de $1, há uns 12 anos atrás, multiplica aquele valor que comprou pelos $10.900 de hoje, não é? E por que o Bitcoin, e quando nós falamos de criptomoedas, estamos a falar o termo de cripto, né, que vem de criptografia, que é propriamente uma forma de codificar a informação, não é? Elas são descentralizadas e trazem muita segurança para os usuários, por quê? Porque, por exemplo, se eu faço uma transferência para o Pedro, uma transferência de Bitcoins, não é? Aquela transferência passa por uma rede ou um protocolo chamado blockchain, que controla as transações, em que, por exemplo, qualquer pessoa a nível mundial pode chegar lá e verificar se essa transferência é validada ou não. Saber mais ou menos a origem e tentar usar os algoritmos que vão descodificar isso para poder mandar para o destinatário. Como consequência disso, essa pessoa que fez essa descodificação ganha uma recompensa também em Bitcoin, não é? Isso nós chamamos de mineração de Bitcoins. E então, acaba por ser segura por quê? Porque a informação quando sai, ou a moeda quando é transferida do Edivaldo para o Pedro, as pessoas não conseguem exatamente perceber o que é aquilo. O computador faz a descodificação automaticamente, manda para o receptor e só o receptor consegue descodificar para ter aquele valor que lhe foi enviado, não é? Então, há pessoas já que dizem que o Bitcoin é a moeda do futuro. Por quê? Porque a ideia inicial da criação dessa moeda era para poder dar maior possibilidade às pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque nós sabemos que hoje em dia os governos têm um grande poder sobre a economia mundial, não é? Nós sabemos que há atividades que os governos fazem propositadamente para ter o controle da economia mundial. Mas com o Bitcoin, o governo não consegue ter o controle disso. Por quê? Porque as informações sobre os Bitcoins estão espalhadas em milhares de computadores a nível mundial e eu posso, por exemplo, fazer as minhas transferências sem depender de nenhum banco, sem depender de nenhum governo. Num clique eu faço a transferência e ponto final. Yeah. Esse assunto relacionado a Bitcoin é realmente grande, não é? É um assunto que engloba muitos detalhes e quando nós pudermos vamos voltar a falar sobre isso de uma forma mais detalhada para que possamos explicar melhor aos nossos acompanhantes, aos nossos Deixa-me só frisar aqui algo que eu até estava a me esquecer que quando falávamos da questão da proteção e eu estava me esquecendo disso, que existem algumas outras questões também muito importantes quando se fala de proteção. Estamos a falar propriamente da questão das senhas. É a coisa que mais nós erramos. Nós, como utilizadores normais, erramos muito na questão das senhas. E isso é um conselho que vai para todos. Por quê? Há pessoas que dizem que as senhas das nossas redes sociais, as senhas de telefone, e-mail, etc., são como as escovas de dentes. São pessoais e não podem ser partilhadas. E devem ser trocadas de tempo em tempo. Então, são erros que nós não notamos muito isso. Por exemplo, você tem uma senha de Facebook que desde que você criou o teu Facebook há não sei quantos anos atrás até hoje. Ok? E muitas das vezes nós associamos as nossas senhas com o quê? O teu nome, como por exemplo a tua data de aniversário. Ou o nome da tua mãe, como por exemplo a marca do carro. Não sei, ou então uma data marcante. E nós associamos a isso. Isso acaba também por tornar-nos mais vulneráveis a ataques. Porque existem técnicas, né,
que eu posso fazer uma combinação de dados teus para poder gerar a tua senha ou tentar invadir a tua conta, não é? Por exemplo, Olha. é do tipo, eu sei o teu nome, sei o teu sobrenome, tua data de nascimento, dia, mês, ano. Vou associar tudo isso, vou criar uma espécie de um ficheiro com todos esses dados. Depois, através do algoritmo, ele vai gerar combinações desses dados para tentar descobrir a tua senha, para tentar invadir. Por exemplo, esse ataque é o chamado força brutal, não é? Que é você tentar de várias formas invadir. Eu tento a combinação do teu nome com, por exemplo, a tua data de nascimento, tua data de nascimento primeiro, todas as letras maiúsculas do teu nome. Isso faz automaticamente e ele vai tentando invadir. Então, nós devemos ter em conta que a questão das senhas é muito importante. Fazer a combinação, por exemplo, de letras maiúsculas com números, símbolos e uma senha normalmente extensa são conselhos que normalmente são muito dados, não é? E outra questão é a questão dos backups. Esse é primordial. Vou dar um exemplo porque que os backups são importantes. Por quê? Imaginemos na questão que houve com o WannaCry, né? Que, por exemplo, os dados foram sequestrados. Se, por exemplo, as empresas que têm os seus backups em dia, não é? Têm as suas cópias de segurança em dia, naqueles casos em que os seus dados foram sequestrados, eles teriam cópias dos seus dados em algum outro sítio. Dessa forma, eles continuariam a ter os seus dados e não precisariam pagar aquele valor que estava a ser pedido para o resgate da informação. Então, também é uma questão muito importante a termos em conta. Muito bem. Eu estou a rir-me porque nos comentários estão a ralhar-me. O Arão e o Arcanjo, eu não sei quando é que eles me falaram sobre bitcoins e estão a dizer que eu neguei. Ok, cool. Não vou defender-me aqui. Pronto, Edivaldo, eu agora queria passar um pouco para a parte legislativa. Para manter a legalidade, a segurança nacional, promover a convivência harmoniosa entre as pessoas dentro da jurisdição angolana e, sobretudo, para estabelecer, e aqui passo a citar a lei angolana, Lei 7/17 de 16 de fevereiro, né, que diz assim, para estabelecer o regime jurídico sobre as medidas de proteção das redes e sistemas informáticos, termino a citação, a Assembleia Nacional de Angola aprovou a Lei 7/17 de 16 de fevereiro, mas esta lei, embora tenha sido um passo, não é, muito importante para a regulamentação das questões cibernéticas em Angola, ainda são motivo de questionamento, né? Os observadores apontam que a referida lei ainda carece de algum melhoramento, dada a complexidade das atividades cibernéticas modernas e a internacionalização dos crimes cibernéticos. Como você explicou aqui e muito bem, os hackers ou os crackers muitas vezes não estão localizados em Angola. São pessoas na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, a atacar em Angola. As pessoas têm esse poder. Estamos aqui, você está na Rússia, eu estou nos Estados Unidos, e estamos a entrar em Angola através deste live, não é? Como é que essa legislação, no seu ponto de vista, eu sei que você não é jurista, não é? Exato. Como é que essa legislação vai garantir alguma segurança nacional em Angola? Pronto, eu olho para isso da seguinte forma. Essa lei vem mais ou menos para eliminar aquele sentimento de impunidade que existia, ok? Mas nós precisamos também reconhecer que já é um grande avanço a entrada dessa lei em vigor. Por acaso, quando foi aprovada essa lei, eu tive contato, li o Diário da República e muito mais. É um grande avanço. Mas a existência dessa lei não elimina por si só a possibilidade da realização de ataques ou qualquer atividade maléfica no ciberespaço, né? Quer seja, oriundas do ciberespaço nacional ou internacional. Isso não elimina. Simplesmente é uma forma de sancionar os comportamentos, as condutas maléficas ou nocivas à dignidade humana, à propriedade intelectual, honra e etc. Agora, é necessário que as nossas autoridades estejam preparadas para
poder colocar tudo isso em prática. Nós não precisamos de uma lei que esteja simplesmente no papel. Mas para poder colocar em prática, também é necessário da capacitação, não é, dos recursos humanos. É necessário que as nossas autoridades, os nossos técnicos, engenheiros e etc., estejam preparados para poder agir, né, durante essas situações. Mas se eu não estou errado, há um ponto lá no Diário da República, uma sessão, creio que seja a segunda sessão, ainda falando dessa lei, que falava também da cooperação com os estados estrangeiros, não é? Para poder agir diante dessas situações. Então, até certo ponto é uma mais-valia, principalmente nos casos em que esses crimes, esses ataques são oriundos de ciberespaços internacionais. Mas eu repito e volto a dizer, a capacitação é muito importante. Agora, essa lei, se deve ou não, ou carece ou não de algumas melhorias, creio que as pessoas na área de direito, não é, estariam um pouco mais preparadas para falar sobre isso. As pessoas também na área de criminalística também estariam um pouco mais, se calhar, preparadas para falar sobre isso. Mas nós precisamos perceber o quê? Que o ciberespaço, a cibernética é algo muito complexo. Nós não conseguimos propriamente prever as atividades ou as ações dessas pessoas, não é? Normalmente as leis são feitas com base em alguns factos, tentando prever algumas situações e etc. Mas quando nós falamos da área cibernética é um pouco complexa. Então, o que vai acontecer é o quê? Eu acho que é necessário que haja uma certa flexibilidade para poder adaptar-se a algumas coisas que surjam e que não estejam ainda prescritas, não estejam ainda aí incutidas nessa lei. Porque pode surgir algum tipo ou alguma situação, não é? Fazendo parte do ciberespaço, mas que não se adapta propriamente em nenhum dos pontos que essa lei fala. Então, eu acho que é necessário um trabalho conjunto, quer seja dos nossos órgãos de justiça, também os nossos órgãos da área das tecnologias de informação, é necessário um trabalho em conjunto para poder, então, fazer algo que possa se adaptar àquilo que é a realidade mundial. Não vamos falar da realidade de Angola, realidade mundial, porque hoje em dia nós não podemos tentar excluir Angola. Por mais que nós estamos a falar da questão tecnológica, que Angola não está como as grandes potências, não está como alguns outros países perto da Angola, mas nós não podemos excluir essa questão. Por quê? Porque estamos a falar de uma questão muito dinâmica. Estamos a falar de quê? Que em 2, 3 anos, se haver investimentos, vamos ver Angola dar um grande salto. Então, nós precisamos nos preparar desde já para todas essas situações. Porque, falando, por exemplo, dos ataques, são coisas que não ouvia-se há anos. Não ouvia-se, por exemplo, de um ataque cibernético em Angola, numa instituição. Mas hoje já são coisas que acontecem, não é? Então, imaginemos, se nós tivéssemos nos preparado já antes, não é? Estamos a falar de nos preparar, quer seja juridicamente e também tecnologicamente para essas situações, muitas coisas poderiam tomar rumos diferentes, não é? Então, é mais ou menos essa a minha opinião quanto a essa lei. Muito bem, obrigado, muito bem. Eu daqui consigo perceber que há agora muita atenção às áreas tecnológicas. E em Angola, de um tempo a esta parte, surgiu um movimento de jovens atentos que tentaram responder às demandas civis, às demandas da comunidade civil, começaram a expressar-se mais através de meios alternativos aos convencionais. Quando falo de meio convencional, falo da TPA pública, da televisão pública e falo também da Rádio Nacional, as duas que são as estatais. E surgiram muitas atividades na YouTube, no Facebook, no Instagram. Hoje temos muitos jovens a fazerem lives, assim como nós estamos a fazer. Uhum. E nesses lives as pessoas discutem sobre assuntos que afligem a comunidade angolana, assuntos que têm a ver com o desenvolvimento de Angola. E com este comentário eu queria levar ao fórum da Angotic, ou ao Angotic Forum, que aconteceu nesta semana que está agora a terminar, de 18 a 20 de junho deste ano, não é? Aconteceu a Angotic. Foi, sobretudo, e vou passar a citar,
um evento global de tecnologia de informação e de comunicação para a partilha de conhecimento em um centro de networking para entidades governamentais, atores da indústria e provedores de serviços móveis emergentes. E contemplou, uma premiação aos mais destacados. Deixo de citar e continuo. Este fórum, continuo com a definição que eles ofereceram online, pretendeu reunir mais de 8.000 individualidades de vários setores e estratos, líderes do setor público e privado e agentes da indústria de todo o ecossistema das TICs do país e do estrangeiro, representantes de empresas públicas e privadas do setor das telecomunicações e das tecnologias de informação, meteorologia, serviços postais, estudantes e etc. Dentre muitas startups, destacaram-se a Kubinga, a App Saúde, Tupuca, Candengas Cientistas, Buca, Acelera Angola, a Platina Line e a Soba eStore. A Soba eStore, que é, e passo a citar, o mais revolucionário e sofisticado serviço de vendas online em Angola, com entrega nas 18 províncias. Então, estamos aqui a falar de um grupo de startups, pequenas ou média empresas, de jovens angolanos preocupados com o desenvolvimento do país. Todavia, eles contribuem fazendo uso das tecnologias de informação e de comunicação. Elas são fantásticas, né? De uma forma geral. Como é que, e eu pergunto a você, a educação em empreendedorismo tecnológico poderia transformar a economia angolana? Edivaldo. Olha, primeiramente, tocando na questão da Angotic, realmente é uma iniciativa louvável e eu acho que é o ambiente propício para que o nosso governo olhe para a juventude como realmente a força motriz da sociedade. Eu pude acompanhar e eu vi muitos jovens com potencial e que mostraram trabalhos muito bem feitos. E eu acho que também foi a oportunidade para podermos ver que, na realidade, os passos já começaram a ser dados para a entrada nesse mundo tecnológico. Só precisamos de mais um empurrão e um apoio por parte das autoridades competentes. Nós começamos a ver hoje em Angola, não é? Muitas iniciativas de jovens que também são louváveis, que eles olham para aquelas dificuldades que são detectadas no nosso país e eles olham, eu tenho a tecnologia, eu detetei essa dificuldade. O que é que eu posso fazer com a tecnologia para poder cobrir essa lacuna que eu encontro aqui, não é? Então aí vem a questão do pensamento. Então, quando nós falamos de empreendedorismo tecnológico, isso nos leva propriamente àquilo que são chamados os 3 P's. Pensar, planejar e praticar. Okay? Então, isso por quê? Porque nós sabemos que, como seres humanos, e estamos rodeados de uma sociedade que está inerente a vários problemas, nós precisamos primeiramente perceber o que está ao nosso redor, fazendo uma análise dos problemas sociais. Através desses problemas detectados, nós precisamos planejar, arranjar metodologias, arranjar técnicas com a ajuda de ferramentas tecnológicas, né? Falando de empreendedorismo tecnológico, e depois colocar isso em prática. E é isso que nós temos visto hoje em dia. E realmente, nós temos notado que hoje em dia o empreendedorismo tecnológico tem vindo a causar uma certa disruptura naquilo que são os métodos tradicionais, né? Aquilo que são os métodos convencionais. Por quê? Porque o mundo hoje é totalmente tecnológico. Nós não podemos fugir do avanço tecnológico. Se nós olharmos hoje em dia, aqueles que são os mercados tradicionais, eles veem-se na necessidade de agora adaptar-se às novas tecnologias, não é? Sob o risco de não ficarem para trás.
Porque se eles não se adaptarem, adaptarem às novas tecnologias, eles correm o risco de ficarem para trás por causa dessas novas tecnologias, dessas startups que surgem e vêm o quê? Colmatar as lacunas que são encontradas. E, por exemplo, nós encontramos, hoje em dia, nós encontramos, por exemplo, startups como, por exemplo, a Soba Store, encontramos, por exemplo, a Tupuca, encontramos, por exemplo, a Kubinga e etc. E coisas que há 4, 5, 6 anos atrás não eram comuns na nossa sociedade. Há 3, 4, 5 anos atrás, você, por exemplo, se quisesse comprar alguma coisa, você precisava se deslocar até aquele determinado local, precisava esperar, aguentar uma fila e etc. Hoje você, com um clique, você consegue ter aquilo que você quer em mão. Hoje, com um clique, você consegue ter o táxi na tua porta, te levar de um sítio para o outro. Com um clique, você pode, por exemplo, agendar uma consulta, encomendar medicamentos e etc. Então, tudo isso, todas essas as plataformas, vêm revolucionar, primeiramente, o setor tecnológico angolano e vêm também impactar positivamente a economia. Porque nós vamos notar o quê? Vamos acabar por notar maior produtividade, maior alcance, não é? Porque nós sabemos que as tecnologias de informação têm esse poder de acabar, de eliminar as fronteiras geográficas, né? Eliminar aquelas barreiras que nós sabemos que hoje em dia existem ainda as limitações geográficas para os meios convencionais ou tradicionais, ainda acabam por ser um grande problema. Mas para as tecnologias de informação já não são. Não é? Nós sabemos que, por exemplo, para quem tem acesso à internet, por exemplo, numa determinada área, por mais que não chegue lá a televisão, não chegue a rádio, se ele tem acesso à internet, então acabou o problema dele. Ele consegue ter acesso a tudo o que ele quiser. Ele consegue ouvir rádio, consegue assistir televisão, consegue ler as notícias e etc. Nós sabemos que, por exemplo, não é? Não são todos os sítios que, por exemplo, o Jornal da Angola chega. Não é? Lá naquelas áreas mais remotas e etc. Não é? A própria televisão e etc. Não é preciso área mais remota, mano. No Kazenga, onde eu vivia, ali na minha área, não vendia um jornal de Angola. Mesmo na Jornal de minha Angola, área. Tá? você devia ir para as estradas, né, no Kazenga do Asfalto, ali no Talalice. Se calhar você devia encontrar Jornal de Angola. Mas eu vivia ali no Curtume, ali ninguém vende Jornal de Angola. Não sei É agora, mais uma mas quando eu questão. estava lá, não. Então, essa questão do empreendedorismo tecnológico traz vários pontos muito importantes, muitas vantagens. Primeiro está na questão que incentiva a inovação, não é? O jovem, ou a pessoa, vamos assim dizer de uma forma geral, acaba por sentir a necessidade de inovar, trazer algo novo, mas tudo isso focado nos problemas que ele detecta na sua comunidade. Depois é o quê? Aumenta o nosso campo de atividade, porque nós não nos sentimos limitados na área geográfica que nós estamos ali. Por quê? Porque as tecnologias acabam por romper essas barreiras. Depois é a questão da independência financeira. Porque nós sabemos que um dos grandes problemas em Angola está ligado à questão do desemprego, não é? E uma grande parte da juventude está desempregada. E essas plataformas que normalmente, na sua maior parte das vezes, acabam por ser desenvolvidas por jovens, o que é que faz? Acaba por oferecer mais independência financeira, acaba também por gerar mais empregos, ok? E também estamos a falar que também que acaba por melhorar a questão acaba por fazer com que aproveitemos as oportunidades. Há alguém que dizia, né? Nós precisamos olhar para as dificuldades e tirar de lá oportunidades, não é? Nós sabemos que propriamente são muitas e muitas dificuldades que nós temos visto no nosso país, mas nós podemos olhar para essas dificuldades e ver como uma oportunidade, não é? Olhar, por exemplo, qual é o problema que tem a nossa sociedade de hoje? Epá, eu se quiser, por exemplo, enviar um dinheiro para o Pedro, eu tenho que ter uma conta bancária. Mas nem todo mundo, por exemplo, tem um documento, nem todo mundo tem acesso à bancarização, não é? Sabemos que a nossa população, isso ainda é um problema. Então, eu posso criar uma startup, né, uma fintech, né, uma plataforma tecnológica financeira, para fazer com que as pessoas, mesmo sem ter uma conta bancária, possam transferir dinheiro, não é, do fulano para o cicrano. Então, é você encontrar nessas dificuldades oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico da tua comunidade, da nossa nação, de uma forma geral. Muito bem. E falando de desenvolvimento da nação e contribuição para o desenvolvimento comunitário,
eu gostaria de levar-lhe para uma questão um pouco mais ampla. Angola, assim como todos os outros países africanos, estão engajados, não é, num processo de desenvolvimento africano. Hoje Uhum, estamos a falar sobre a zona de livre comércio africana, que visa uhum, criar um mercado africano. E também estamos a falar de uma zona de borderless continent, que quer dizer que as fronteiras físicas uhum, entre os países poderão ser eliminadas e os africanos poderão, em algum momento, ir para um e para outro uhum. país sem precisar visto, sem ter que enfrentar muita barreira física e institucional. Estamos também a falar sobre um continente que quer viver com mais paz e mais saúde e mais educação. Com a visão pan-africana, de uma África integrada, próspera e pacífica, impulsionada pelos seus próprios cidadãos, apresentando uma força dinâmica na arena internacional, a União Africana criou a Agenda 2063, que visa promover a integração, a diversidade cultural e humana, bem como desenvolver um ambiente, como estava a dizer, de negócio favorável para os africanos. A minha pergunta é: como é que as tecnologias de informação e comunicação podem facilitar o alcance destes objetivos que acabei de mencionar? Olha, pronto, eu quando tive acesso a essa agenda 2063, eu li, eu realmente eu fiquei, achei muito interessante. Mas falando propriamente das novas tecnologias de informação e comunicação, como é que elas podem facilitar o alcance desses objetivos? Eu olho para a África e olho para o setor das tecnologias de informação e comunicação em África como um setor muito promissor. E é um setor que acaba por abrir enormes potencialidades, não é, para poder impulsionar o desenvolvimento social e econômico de África. Por exemplo, se nós olharmos para a realidade de vários países que decidiram investir realmente na área da tecnologia, no setor das tecnologias, nós vamos ver que esses países acabaram por ter um desenvolvimento maior com relação aos outros. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, o Senegal, eles colocaram como meta que até 2025 o seu PIB, não é, ou melhor, o setor tecnológico tinha que gerar até 10% do seu PIB. É a meta que eles colocaram para 2025. Eles chamam de Plano Emergente do Senegal. Por exemplo, nós olhamos para o Ruanda. O Ruanda, o que o Ruanda fez? O Ruanda apostou seriamente na área das tecnologias. Eles lançaram a conectividade 4G, a fibra ótica para poder fornecer serviços do governo, né, eletrônicos e outros serviços em todo o país. Por exemplo, o Quênia tem sido, a nível mundial, vamos dizer, pioneiro na questão do mobile money, não é? E, por exemplo, falando do Quênia, em 2018, no Quênia, por dia havia transações a partir dos dispositivos móveis, do mobile money, na área dos 100 milhões de dólares, o que fazia aproximadamente anual cerca de 40 bilhões, quase metade do PIB do país, em transações através do mobile money, não é? Então, nós estamos a ver que países que, por apostarem realmente na área da tecnologia, acabam por desenvolver social e economicamente. Há um relatório das Nações Unidas, propriamente da Conferência de Desenvolvimento e Comércio das Nações Unidas, que eles destacavam propriamente o impacto do setor econômico, não é, nas economias africanas por diversos fatores. O primeiro fator era propriamente na questão do crescimento urbano que tem havido em África. Você quer dizer desenvolvimento tecnológico ou Não, econômico? falo da questão do desenvolvimento socioeconômico Ok, através do investimento tecnológico. ok. Ok? Então, primeiro tem a questão do crescimento urbano. São fatores que acabam por influenciar isso, né?
a crescente, vamos dizer, o crescimento da classe média e alta, o crescimento da própria juventude. Isso acaba por estimular ou impulsionar o uso, ou impulsionar o crescimento do uso da internet, dos dispositivos móveis e o acesso às próprias tecnologias. E o quê? E a outra questão está propriamente falando nessa ideia das startups que têm sido criadas, propriamente aquilo que eu já falei anteriormente, para cobrir essas lacunas. Pronto, comparando, olhando para o continente africano de uma forma geral, estamos a falar do Ruanda, estamos a falar da África do Sul, estamos a falar do Quênia, da Nigéria, como países que têm apostado seriamente nisso. E nós temos visto o quê? Temos visto um grande crescimento no setor da saúde, setor da educação e, de uma forma geral, no setor econômico. Estamos a falar por quê? Porque nós temos visto que essas tecnologias são aplicadas também nesses setores. Estamos a falar de plataformas de educação tecnológica, estamos a falar de plataformas tecnológicas para a área da saúde, plataforma tecnológica para a área financeira, e estamos a falar de plataforma tecnológica para a área de outros serviços e não só. Então, eu acho que a África, comparando com os outros continentes, que já atingiram um certo nível de desenvolvimento, e a África com aquela sede que tem de desenvolvimento, se realmente forem feitas apostas nesses setores, estamos a falar de apostas sérias, não estamos a falar de apostas como temos visto até agora no nosso país, vou falar em Angola, porque se nós olharmos para aquilo que é o Orçamento Geral do Estado, o valor que é dado para o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, comparando com os outros setores, é quase uma vergonha, não é? Okay. Então nós estamos a ver que não tem sido um investimento sério. Mas vamos falar dos outros países e tirar aqueles países como exemplo. Nós vamos ver que vamos acabar por cobrir com muitos problemas que hoje afligem a nossa sociedade, a nossa população. E nós, por incrível que pareça, o ser humano tem a capacidade de ser autodidata. E o uso dessas tecnologias, por incrível que pareça, muitas vezes não precisa de alguém para ensinar. Não é? Era anteriormente que as pessoas iam fazer um curso de informática. Hoje as pessoas acabam por aprender a mexer no computador sozinho. Não é? Hoje as pessoas compram um telefone e não leem mais o manual para ver como é que se utiliza. Não é? A questão da tecnologia acaba por trazer também essa questão, né, do autodidatismo. E nós acabamos por nos integrar nesse meio. O ecossistema tecnológico acaba por favorecer essa questão da integração. Então, se nós olharmos para as tecnologias e olharmos para a questão dos problemas sociais de forma séria, nós vamos ver que há necessidade de investir seriamente nesse setor. É realmente investir em infraestrutura, investir na formação, são fatores muito importantes que devem ter em conta se realmente nós queremos alcançar os objetivos que foram traçados na Agenda de 2063 da União Africana. Os Estados africanos devem investir realmente nas tecnologias. Porque se olharmos, as grandes potências mundiais que já são desenvolvidas tecnologicamente são as que mais investem na área da tecnologia. A China, os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, a Rússia, são países que estão no topo a nível tecnológico. Ainda assim são as que mais investem na área da tecnologia, porque eles veem que quanto mais investimos, ainda sentimos mais a necessidade de investir. Então, olhamos para o continente africano, que está muito atrás desses países todos ali, quer seja da América, da Europa e um lado da América do Sul, não é? Então, nós vimos que se eles que estão ali precisam de investir, nós precisamos investir ainda mais. E estamos a falar em investir não só em infraestrutura, mas também investir no próprio recursos humanos. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Foi uma resposta excelente. Eu não queria terminar esse live sem falar um pouco do seu associativismo, do que você faz além da academia. Você é coordenador do projeto Oficina do Saber e membro da associação Gerando Sorrisos. Quais são os objetivos destas organizações, Edivaldo? Primeiro, o projeto Oficina do Saber é um projeto educacional formado por jovens. Criamos em 2017 e eu olho da seguinte forma: nós como jovens temos todos um compromisso
no desenvolvimento da nação. Quer seja, propriamente no desenvolvimento de quadros, e esses quadros vão servir à nação futuramente. Então, a ideia do projeto Oficina do Saber é o quê? É estimular nos jovens uma postura totalmente diferente do contexto acadêmico nos dias de hoje. É fazer com que o jovem possa compreender o papel que ele tem na sociedade, a importância que uma educação de qualidade tem, motivar esses jovens, é fazer um diagnóstico das fragilidades, das necessidades dos estudantes e do próprio sistema de ensino, e é, acima de tudo, trazer e propor atividades, né, que vão auxiliar os estudantes nas suas escolhas pessoais e profissionais, podermos discutir caminhos profissionais num mundo que está em constante transformação. Este é o projeto Oficina do Saber, que é constituído atualmente por 10 jovens, alguns já em Angola e outros na Rússia. E a Gerando Sorrisos, não é? Que é uma associação solidária que eu faço parte. Foi fundada em 2014, eu faço parte desde 2014. Teve a sua primeira atividade no dia 22 de março de 2014. É uma associação solidária sem fins lucrativos, não é? Normalmente nós realizamos as nossas atividades tendo em conta as necessidades que nós detectamos ou notamos nas nossas comunidades, por intermédio da ajuda da sociedade civil, de empresas e outros profissionais liberais, para podermos atingir o nosso objetivo. A nossa luta principal nós estamos principalmente a lutar para termos uma sociedade mais igual, menos desumana e mais justa. É simplesmente isso que nós queremos. Então, nós desenvolvemos atividades desse caráter, de caráter solidário, e nós normalmente, não é, contamos com a ajuda de outras associações também, de outras instituições, para podermos então passar e mostrar o nosso amor ao próximo, a nossa solidariedade às pessoas mais desfavorecidas. O Messias diz assim: Pedro, eu gostava que falassem um pouco do lixo tecnológico, uma vez que a China fechou a entrada destes aparelhos usados vindo da Europa e Estados Unidos de América, e as baterias estão viradas agora para a África e Angola. E Angola não se preocupa disto. Qual é o vosso parecer, uma vez que a Nigéria já se tornou um grande depósito destes mesmos aparelhos, mas pensa-se numa África mais ecológica. Assim, em um minuto, como é que Angola pode proteger-se dessas questões? Pronto, a questão do lixo tecnológico, Angola, como até o exato momento, nós somos grandes importadores, não é? E muitas das vezes, quando nós fazemos a importação, nós não temos em conta a questão ecológica, propriamente falando. E o que acontece é que muitas das vezes todos esses produtos que nós importamos acabam por ser muitas das vezes nocivos ao meio ambiente. Eu acho que, primeiramente, nós precisamos adotar políticas que possam, eu não vou falar diminuir a importação, porque nesse exato momento, para diminuirmos a importação, temos que aumentar a produção. Então, é necessário criar políticas que possam dar um tratamento a essa questão do lixo tecnológico. Estou a falar da questão da reciclagem, a questão do próprio controle desses meios, porque muitas das vezes, para o desenvolvimento desses itens tecnológicos, são usadas substâncias que são muito nocivas ao meio ambiente. Estamos a falar das nossas pilhas que nós usamos, né, as baterias de telefone, estamos a falar das placas e etc., que são muito nocivas ao meio ambiente. E depois de utilizadas, o que acontece? Qual é, então, o nosso papel? Nós pegamos, atiramos não sei onde, metemos no saco de lixo, no contentor e etc. E vai. Os países mais desenvolvidos hoje em dia, eles têm programas direcionados a esse lixo tecnológico. Eles têm um contentor que é, por exemplo, para pilhas ou baterias. Tem um contentor que é para placas e etc. E depois é feita, então, a reciclagem desses mesmos itens. Por quê? Porque nós sabemos que a questão do aquecimento global, a questão da ecologia é muito importante e nós não podemos deixar isso de lado. Por mais que estamos na era tecnológica e é uma questão de evolução,
nós devemos também caminhar de mãos dadas com a questão da ecologia, até porque nós todos beneficiamos do meio ambiente, né? O meio em que vivemos, o ar que respiramos, acaba por ser muito importante. Então, se nós conseguimos balancear isso, já seria um grande passo. Mas por sermos grandes importadores e não termos controle da produção desses itens, porque é produzido em outros países, eu acho que uma das medidas seria, então, ter o controle do que é feito depois do uso desses elementos ou desses componentes tecnológicos. É criar indústrias de reciclagem para dar uma direção a isso, para dar um uso daqueles itens, daqueles elementos, ainda que deixassem de ser úteis para os seus donos ou os seus usuários. Então, eu acho que essas dinâmicas precisavam ser criadas. A China, hoje em dia, por ser um dos grandes exportadores, produtores de tecnologia e exportadores, eles não estão muito preocupados com aquilo que eles exportam, não é? O que eles consomem, eles estão preocupados, sim, não é? Mas aquilo que eles vão exportar para países, principalmente da África, eles não estão muito preocupados. Existem alguns países da Europa que colocaram algumas leis um pouco mais duras para proibir a entrada de certos produtos provenientes principalmente da China, mas em África nós ainda não colocamos muito isso porque nós somos muito dependentes desses países. Porque se nós colocarmos essas leis, nós não temos de onde ir buscar mais esses itens, porque nós precisamos, não é? Então, a nossa dependência tecnológica nesses países acaba por nos tornar reféns e simplesmente aceitar isso. Então, a solução é criar políticas para dar um tratamento depois do uso desses componentes. Muito bem, muito bem, muito bem. Edivaldo, parece que começamos agora, mas já vão lá 1 hora e alguns minutos. Sério? Basicamente, 1 hora e 22 minutos, pelo menos. Uau. Uau. E você acabou por dar-nos aqui uma explicação maravilhosa sobre a questão cibernética e como é que a Angola pode proteger-se, não é? Então, como conclusão, eu entendo que a questão cibernética é importante. É importante porque as TICs, não é, trazem para o país e para o mundo muitos benefícios. As coisas são mais fáceis hoje com a revolução tecnológica. Todavia, há um grupo de atividades que são feitas através das tecnologias de informação e de comunicação que podem perturbar-nos, que podem afetar o bom andamento da vida de um país. Por isso, Angola, especificamente, deve tomar medidas para, como país, como sociedade, manter-se mais segura, manter-se mais consciente e educada das questões cibernéticas que vão surgindo no nosso tempo. O outro ponto é que o governo, de uma forma mais específica, deve prestar mais atenção à educação tecnológica, dar mais apoio às startups, para que elas possam criar mais e contribuir mais para o desenvolvimento do país. Como você explicou muito bem, os países mais desenvolvidos do mundo olharam para a tecnologia e apostaram nos seus jovens, no seu capital humano, que vieram com ideias diferentes. O Facebook revolucionou o mundo, a Google revolucionou o mundo, a internet revolucionou o mundo. E estas redes, estas empresas foram criadas por indivíduos particulares e não por governos. Então, nós já temos a Sora, temos temos aqui, como é que se diz, Buca, temos o Candengue Cientistas. Parece que não, mas essas são startups, são empresas que podem mudar a vida de milhares de angolanos. Então, elas só precisam de mais investimento, se calhar investimento financeiro, e mais abertura, né? Que as leis do país não as impeçam de desempenhar o seu papel. De resto, as tecnologias de informação permitem-nos fazer coisas que há 20 anos não éramos capazes. Na segunda-feira, a Angola vai jogar
Angola vai jogar deixa-me cá, contra Angola, está aqui contra a Tunísia, e eu estou por Tunísia. acaso a usar propositadamente a camisola de Angola, não é? Como forma de apoio à nossa seleção. Angola vai jogar e nós, você está na Rússia, eu estou nos Estados Unidos, a maior parte dos angolanos está em Angola e vamos poder acompanhar o jogo da nossa seleção que vai decorrer no Egito, live, on time. Vamos Uhum. acompanhar, estão Yeah. a jogar, estamos a acompanhar. Não vai ser preciso eles gravarem, depois mandarem uma casseta assim bem grande, tipo com cassete. Então, isso tudo é graças, não é, às novas tecnologias de informação que vêm facilitar a vida das pessoas. Você acabou de nos educar aqui e estou muito grato. Gostaria de deixar uma última consideração antes de terminarmos esse live. Exatamente, falaste muito bem, falaste muita coisa e muito bem. Eu acho que, falando para jovens, falando para pessoas que realmente querem ver mudanças, eu acho que nós precisamos olhar para a tecnologia como uma ferramenta que está a nosso favor. E nós devemos tirar o maior proveito possível dessas ferramentas. E eu falo de uma forma geral, eu falo, quer seja para o nosso enriquecimento, quando se fala de educação, enriquecimento cultural e etc., nós precisamos tirar proveito disso. E a outra questão é olharmos para Angola e olharmos como se fosse um terreno fértil em que nós podemos plantar as nossas ideias com a ajuda das ferramentas tecnológicas, porque poderemos colher daqui a 1, 2, 3 anos bons frutos. É muito importante que nós tenhamos uma educação tecnológica e estejamos também ligados àquilo que são os avanços tecnológicos, porque hoje em dia não se faz país sem a tecnologia. Por outro lado, gostaria também, não é, de deixar, como nós falamos muito sobre a questão da área cibernética e não só, gostaria aqui de deixar alguns conselhos, principalmente aos nossos manos que estão aí a assistir o nosso live, quanto à questão de segurança, porque é muito importante isso, não é? Eu não lembro, são incontáveis o número de vezes que pessoas me escreveram e me disseram, olha, fulano, invadiram a minha conta no sítio X, fulano, fizeram isso, fulano, etc. Então, a questão da segurança cibernética é algo muito importante. Nós devemos olhar aquilo como se fosse a nossa vida pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, as redes sociais que nós temos hoje é como se fosse uma extensão da nossa vida, não é? Você é uma extensão da tua vida. Então, a importância que nós damos às questões de segurança devem ser, acima de tudo, sempre e sempre mais altas. Estou a falar na questão da partilha de informações, a partilha de localização, partilha de senha e etc. São questões muito importantes que devemos ter em conta. Quanto ao nosso governo, vai um apelo, não é? Se alguma entidade tiver a nos assistir, vai um apelo aí já, que realmente seja feita uma aposta nesse setor das tecnologias de informação e comunicação e seja feita uma aposta nos jovens. Eu, quando falo de jovens, aqui eu estou já a falar até crianças, né? Porque hoje em dia nós olhamos para crianças que já têm essa inclinação na área das TICs, que têm sede e têm fome de desenvolver alguma coisa e têm potencial. Então, quanto mais cedo começarmos a investir nisso, melhor. Quem sabe daqui a uns 5, 10 anos poderemos nos comparar com aqueles países que já investiram há um bom tempo. Então, o investimento é importante. Acima de tudo, é importante a vontade política. Se o nosso governo realmente quiser fazer, eu sei que eles vão investir e assim nós teremos uma Angola que, a nível tecnológico, a nível social e econômico, estará num bom caminho. É importante que seja feito isso e é importante que nós, como jovens, tenhamos o sentido de patriotismo para podermos dar o nosso saber, o nosso conhecimento em prol do desenvolvimento socioeconômico da Angola. Muito obrigado, muito obrigado. E é mesmo nessa linha de pensamento que vamos terminar. E antes eu queria dizer que, como estamos a falar muito de jovens empreendedores e criativos, na próxima semana, no sábado, se as coisas não mudarem, nós vamos poder ter no live do Lafando o Jesualdo Mvuma. Jesualdo Mvuma é um jovem angolano
que desenhou o novo equipamento que Angola vai usar durante o CAN. Ele virá aqui ao Lafando para partilhar conosco a sua linha de pensamento, o que é que lhe deu a cabeça para fazer as suas criações e como é que isso está a influenciar não só o andamento da seleção, mas também a forma como a sociedade angolana hoje vê a questão da criatividade, né? Artística, devia ser falada de uma forma geral, e como é que esta parte dele, este talento está a ajudar-lhe a desenvolver-se como jovem e como um cidadão angolano. Então vamos tê-lo aqui. Aos manos que estão a assistir-nos, muito obrigado mesmo e espero que vocês voltem na próxima semana para nos acompanhar. Se tiverem alguma sugestão, digam-nos e nós vamos tentar satisfazer os vossos pedidos sempre que pudermos, não é? E quanto às citações que eu fui fazendo, as perguntas que eu fui fazendo ao Edivaldo, eu fiz uma investigação e todas as informações que fiz neste live têm uma base acadêmica ou jornalística. Então, no final desse live eu vou postar as perguntas que fiz e uma referência bibliográfica, uma lista bibliográfica com muitos links sobre esta conversa, incluindo links sobre as citações que fui fazendo nesta conversa. Então, se vocês quiserem investigar mais, vão lá, cliquem. Infelizmente, alguns links são sobre matérias em inglês. Então, desculpa lá mais, manos, mas por favor podem traduzir e vão poder compreender mais. Muito obrigado, estamos juntos e fiquem bem. Valeu. Tchau, Edivaldo.